Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. É com muita alegria, mais uma vez, que eu estou aqui para entrar na sua casa e pedir licença para trazer o programa Atitude. O programa Atitude que tem tentado trabalhar com boas notícias, tem tentado trazer pessoas que vai contribuir de forma positiva na sua vida. E você sabe que desde a semana passada, toda vez que nós abrimos o programa, nós trazemos o versículo do dia. E o versículo do dia hoje, vamos lá, meus queridos, está aqui em Gênesis 22. Gênesis 22 diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Eu vou parar só na parte A. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Em algumas passagens está escrito que provou Deus a Abraão. Vamos fazer uma análise agora. Quem provou a Abraão nessa situação? Foi o diabo? Não. Foram os demônios? Não. Foi o homem? Não. O próprio Deus provou a Abraão. Essa é aquela passagem em que Deus pede para Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E o próprio Deus provou a Abraão. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Aqueles que Deus ama e tem um propósito na vida dessa pessoa, e essa pessoa tem entrado dentro desse propósito, não é o diabo que tenta. É o próprio Deus que nos tenta. É Deus quem nos coloca em situações difíceis para a gente exercitar o quê? A nossa fé. E através dessas provas, geralmente nós saímos muito mais fortalecidos do que quando entramos. Toda prova de Deus é um ensinamento. E um ensinamento grande, um ensinamento valoroso, que vai te servir para toda a vida. Talvez você está vivendo uma prova de Deus e você não está entendendo. Você tem reclamado, você tem xingado, você tem murmurado essa prova que Deus tem colocado no seu caminho. A gente não pode reclamar das provas de Deus. Então, geralmente, como eu e você não sabemos que prova é essa, não dá para reclamar de nenhuma, não é verdade? Eu nunca sei quando é uma prova de Deus e quando não é. Mas como Ele me ama, eu tenho certeza absoluta que quando a prova não é dele, Ele permitiu a prova no meu caminho. Para quê? Para me crescer espiritualmente. Para me ter uma vida melhor. Para me sair fortalecido de qualquer situação. Talvez você tenha orado, principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, nesse momento de vírus, coronavírus, você tem orado pedindo, Senhor, afasta esse demônio do coronavírus da nossa vida. Quem sabe foi permissão de Deus para a humanidade reconhecer que Ele é o dono de nossas vidas. Uma certeza eu tenho. Nunca se orou tanto para Deus. Nunca se clamou tanto para Deus. Nós temos visto através da internet prédios inteiros louvando ao nome de Jesus. Bairros inteiros, pessoas de joelho orando e clamando ao Senhor. Será que essa não é uma prova de Deus para a nossa vida? Pense nisso. Depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, que tentou Deus a Abraão, é Deus quem nos tenta, é Deus quem nos purifica, é Deus quem nos melhora. Amém? O programa de hoje está especial. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2020. No programa de hoje eu recebo a doutora Francimeira Araújo. Ela é especialista na área criminal e ela é especialista no direito digital. Conversamos sobre fake news,
conversamos sobre a violência contra a mulher. Foi uma conversa, um bate-papo muito agradável, muito tranquilo e muito esclarecedor para um monte de situações, principalmente no tocante aos decretos que nós temos recebido do Poder Municipal, do Poder Estadual e do Poder Federal. A entrevista está sensacional. E vocês sabem também que o programa, o canal 5.1 tem mudado a cada dia. E vocês sabem que toda terça-feira tem o giro de notícias dentro do programa Atitude. Só que hoje eu vou fazer o giro de notícias agora, antes da entrevista. No ar, programa Atitude, trazendo uma palavra, mas nesse momento trazendo o giro de notícias com Françoise Almeida para você agora. Boa noite, Marcão. Boa noite para você que está nos acompanhando. Vamos às notícias de hoje. Em todo o estado, no mês de março, houve uma queda no valor da botija de gás, que foi em média 0,69%. Porém, agora no início de abril, houve um aumento, ou seja, 0,75%. O que isso representa financeiramente? É que a partir de agora, os rondonienses irão pagar em torno de R$ 74, podendo chegar a R$ 90 o preço da botija de gás. Por outro lado, uma boa notícia é que também em todo o estado de Rondônia, o preço do combustível baixou 3,6%. E de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, agora o litro da gasolina vai variar de R$ 4,05, chegando ao máximo R$ 4,78. E agora vamos falar sobre o coronavírus em todo o estado. Por isso, hoje eu recebo no Giro de Notícias a repórter Nathalie Ventura, que vai atualizar as informações. Boa noite, Nathalie. Conta pra gente como é que estão os dados. Boa noite, Françoise. Boa noite a todos. A Secretaria Estadual de Saúde e a direção do Hospital João Paulo II inicialmente afastou 42 servidores por suspeita de coronavírus. Segundo a CESAL, 12 testaram positivos para o Covid-19, 10 aguardam resultados, 16 tiveram resultados negativos e os demais estão em quarentena. Lembrando que 4 servidores, no sábado e no domingo, também fizeram um teste do coronavírus e estão aguardando os resultados. Mas agora eu sei que você tem uma notícia muito boa aí, uma novidade para a área da educação aqui no município, não é isso? Exatamente. A CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, publicou o resultado preliminar do processo seletivo para monitores que atuarão no transporte escolar da zona rural. As vagas serão 146 ao todo. A divulgação do resultado final, vai ser no dia 27 e a homologação será no dia 29. Para mais informações, temos o número 984-23-5388. Muito obrigada pelas informações, Nathalie. Lembrando que o Giro de Notícias ele acontece na terça, quinta e aos sábados. Hoje eu quero reforçar que você de casa tem que se cuidar, tem que se prevenir, os casos estão aumentando, mas o que nós queremos aqui é deixar você tranquilo. E se eu e você fizermos tudo certinho, com certeza essa pandemia logo, logo vai passar. Eu fico por aqui com o Giro de Notícias. Até quinta-feira que vem, Marcão. Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer o programa Atitude, programa que tem tentado trazer para você informações através de boas notícias, através de boas novas. E tem surgido vários decretos a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. E tanto decreto que muitas vezes a população não sabe nem como cumprir esses decretos, né? Então, no programa de hoje, nós chamamos uma especialista em direito na área criminal e na área de direito virtual. É isso, doutora Francimeire? Isso mesmo, Marcos. Eu sou especialista em direito criminal e em direito digital. 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 Digital é essas situações de mídias sociais, essas coisas? Sim, nossos perfis digitais, as plataformas que nós tanto fazemos usos no dia a dia, né? Hoje a nossa vida se resume... É verdade, né? É verdade. Doutora, a senhora nasceu em Porto Velho? Sou natural de Porto Velho. Natural de Porto Velho.
e já se formou já há 10 anos, eu estava conversando com ela se formou na saudosa UBRA, gostava muito da UBRA também. Essa questão de direito digital surgiu lá na minha cidade, foi lá em Maringá, onde um rapaz namorava uma jornalista, e ele pegou várias fotos dela e divulgou nas redes sociais. Foi o primeiro caso que houve uma condenação de quem abusasse do outro pelas redes sociais, né? Foi o primeiro caso. Foi a Rose Leonel. E nesse episódio foi até lamentável, porque a condenação foi uma condenação bem baixa, porque nesse período leve, né, em comparação aos danos que ela sofreu e que a família sofreu. Porque naquele período não tinha uma legislação específica, né? Então foi uma grande vitória. Foi em 2002, 2003, mais ou menos. Não tinha. Aplicava-se o artigo de difamação, né? Que tem uma penalidade pequena diante do contexto e do resultado gravoso que ela e a família dela acabou enfrentando. Os filhos dela eles sofriam bullying nas escolas, a imagem dela ficou extremamente denegrida. Foi terrível o que fizeram com a vida da Rose. Foi, e assim, o que foi muito bom foi que ela não desistiu dessa causa. E foi em razão dessa luta dela que hoje nós, como mulheres, temos a proteção da lei, do artigo 218C, que ele fala sobre a pornografia de vingança. Porque criou uma cláusula específica para isso. Para esse crime de vingança. De vingança, que é o que acontece? É a vingança pós-relacionamento. A vítima, na constância de um relacionamento, acaba confiando, porque um dos requisitos de qualquer relacionamento é a confiança. E aí, há troca, muitas vezes, de fotos, que hoje, comumente falando, que a gente fala que é nudes, né? E aí, o infrator, ele usa dessa confiança atribuída no relacionamento e logo após o relacionamento, ele se vinga através da propagação dessas fotos. E o que é pior, porque a família sofre como um todo, que nem você trouxe. É terrível. Bem colocou a questão dos filhos da Rose, né? Traumatizar as crianças. Traumatiza. E o que acontece? É um tema que eu acho muito importante, já passando para essa outra vertente, o bullying que essas crianças passam a sofrer, ou então a própria mulher, e a gente vê muitas pessoas falando assim, nossa, mas no meu tempo, essa geração é uma geração Nutella. Nós somos uma geração raiz. Nós sofríamos bullying e estamos aqui bem saudáveis. Só que o que acontece? O bullying que eu sofri, que talvez você sofreu, era um bullying circunstancial e era territorial. A gente sofria na escola. Mas quando a gente saía da escola, que a gente ia para casa, a gente perdia o contexto. Hoje não, essa criança que sofre bullying na escola, ele continua sofrendo 24 horas, porque o amiguinho marca no meme, o amiguinho manda no zap, o amiguinho marca no Instagram, o amiguinho marca no Facebook. A velocidade da informação, eu não sei precisar, não sei se a doutora sabe, vou te perguntar, mas se você não souber também não tem problema. Quanto tempo leva para uma notícia rodar o mundo pelas mídias sociais, a senhora sabe ou não? Não consigo te precisar. Não, mas tem um número e é coisa muito sim, rápida. Deve ser muito rápido. É coisa muito rápida para uma notícia rodar o mundo. Tá? Eu não queria falar números e tal, mas eu acho que é coisa aí, menos de 48 horas, menos de 24 horas, uma notícia roda o mundo. Agora você imagine, por exemplo, alguém bota uma foto sua numa situação constrangedora e essa foto roda o mundo, é terrível. É terrível. Doutora, deixa eu te perguntar um negócio. Quais foram as penas mais pesadas que a senhora já viu alguém que cometesse crime, por exemplo, de pornografia vingativa? Eu vi agora, tem um julgado, acho que é no Paraná, de um ex-namorado que ele fez isso com a namorada e já foi aplicado essa lei. Prisão?
Ele não está em prisão porque ele está recorrendo, Certo, né, em liberdade, certo. mas a pena hoje é uma pena alta, em comparação ao que era a penalidade de anos Sim, atrás, sim. né, que essa lei entrou em vigor agora em 2018, que é a lei de importunação sexual. Então, hoje a pena, assim, chega a 5 anos de prisão. Então, já é uma pena mais dura, né? Nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil e começou há cerca de 40 dias para cá, muita informação, muito fake news, muita informação inverídica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Alguém pode ser condenado por isso? Por fake news? É? Pode. Eu vi já um caso de uma moça, acho que foi no Rio Grande do Sul, que ela teve que ser retratada, porque ela mandava informações em grupos de WhatsApp, como que o marido dela era médico e estava sabendo das informações, e começou a gerar meio que um pânico em Minas Gerais. E aí ela foi obrigada a se retratar. E aí ela desmentiu em outro áudio, falando que não, que o marido não era médico, que o sobrinho não tinha falado nada para ela, que tudo que ela falou foi que ela criou na cabeça dela. É bem constrangedor o áudio, ela se retratando. Nossa. É muito perigosa a questão de fake news, porque o que acontece? Hoje o tribunal, ele considera uma conduta a ser responsabilizada, não o simples fato de você copiar na íntegra uma fake news e publicar na íntegra nas tuas redes sociais. O fato de você curtir também e o fato de você publicar também te gera essa possibilidade de ser condenado a indenizar essa vítima ou responder criminalmente também. É que, na realidade, a grande maioria das pessoas que recebem essa fake news, essa notícia, eles não vão atrás para saber se é verdade ou se não é verdade. Entendeu? Pelo fato de não ir atrás, não cabe você entrar com recurso contra quem te viu. Se você vai atrás e aquilo te incomoda, aquilo pode te prejudicar e você ir até o Ministério Público, você entrar com uma ação civil, aí realmente as pessoas param de mandar. Eu vou confessar para vocês aqui agora, faz cerca de uns 20 dias atrás, mandaram um depoimento e acreditaram a ministra Damares, ministra da Educação, né? Uhum. E eu achei legal, não falava nada absurdo, falava a questão de estar orando pelo presidente da República e essas coisas todas, eu achei legal, passei para frente, mas não deu 5 minutos, alguém me mandou e falou, essa não é a voz dela, viu? E aí eu tirei tudo do ar. Pois não. E essa questão, Marcos, da voz é uma nova modalidade de fake news, que é o deepfake, que é usado inteligência artificial e ela consegue reproduzir o nosso timbre de voz muito parecido com o meu, com o seu. Nossa, já vídeo existe, já é o deepfake. E já existe lei para isso. Já, sim. E aí, o que acontece? Teve até um caso de uma artista global que vazou vídeos como se ela estivesse fazendo sexo numa via pública. E não era ela, mas era idêntico, porque era um deepfake. Teve o caso também que rola na internet, do presidente do Barack Obama. A voz dele perfeita, mas é deepfake, não é ele. Teve agora, antes dessa questão da pandemia, eu vi também a situação de uma corporação que caiu nesse golpe do deepfake, porque o gerente recebeu uma mensagem de voz, de áudio, do presidente da empresa e era fiel à voz dele e dando todas as instruções para ele fazer o pagamento da transferência e ele fez, ele caiu no estelionato. E era deepfake. E essa questão, Marcos, da fake news é preocupante, por quê? Porque normalmente, por mais esclarecido que nós venhamos ser, claro, nós caímos por causa de 2 viés de confirmação. Um,
que a fake news hoje ela é direcionada. Sim. Então, assim, tem empresas especializadas nisso. E nós estamos sendo monitorados 24 horas. O perfil do Marcos é monitorado 24 horas, onde ele navega, o que ele curte. Então, quando vem uma fake news para você, ela já vem direcionada... Já vem de acordo com as características que você lê. E aí vem o viés de confirmação, ainda mais na política, porque é muito bom quando a gente recebe algo que vai de acordo com o nosso ponto de vista. Não, é bom demais. A gente fala, nossa, olha só, eu estou certo. Ainda mais se for uma pessoa de destaque na sociedade, fala, pô, fulano curte a mesma coisa que eu. Não, e aí o segundo ponto é que normalmente vem de pessoas confiáveis, às vezes de um amigo, de uma mãe, de uma pessoa muito próxima. Então, pensando em tudo isso, o Facebook lançou em 2010 ou foi 2012, 10 dicas que a gente vai usar. Para você filtrar. Para você filtrar. E eu falo, nunca foi tão atual essas 10 dicas. Nós vamos para o intervalinho e já no segundo bloco a doutora Francimeire vai falar para a gente sobre os decretos aqui no nosso estado. Intervalinho no programa Atitude e já a gente volta. Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. É com muita alegria, mais uma vez, que eu estou aqui para entrar na sua casa e pedir licença para trazer o programa Atitude. O programa Atitude que tem tentado trabalhar com boas notícias, tem tentado trazer pessoas que vai contribuir de forma positiva na sua vida. E você sabe que desde a semana passada, toda vez que nós abrimos o programa, nós trazemos o versículo do dia. E o versículo do dia hoje, vamos lá, meus queridos, está aqui em Gênesis 22. Gênesis 22 diz o seguinte: E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Eu vou parar só na parte A. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão. Em algumas passagens está escrito que provou Deus a Abraão. Vamos fazer uma análise agora. Quem provou a Abraão nessa situação? Foi o diabo? Não. Foram os demônios? Não. Foi o homem? Não. O próprio Deus provou a Abraão. Essa é aquela passagem em que Deus pede para Abraão para sacrificar o seu filho Isaque. E o próprio Deus provou a Abraão. Sabe o que eu aprendo nessa passagem? Aqueles que Deus ama e tem um propósito na vida dessa pessoa, e essa pessoa tem entrado dentro desse propósito, não é o diabo que tenta. É o próprio Deus que nos tenta. É Deus quem nos coloca em situações difíceis para a gente exercitar o quê? A nossa fé. E através dessas provas, geralmente nós saímos muito mais fortalecidos do que quando entramos. Toda prova de Deus é um ensinamento. E um ensinamento grande, um ensinamento valoroso, que vai te servir para toda a vida. Talvez você está vivendo uma prova de Deus e você não está entendendo. Você tem reclamado, você tem xingado, você tem murmurado essa prova que Deus tem colocado no seu caminho. A gente não pode reclamar das provas de Deus. Então, geralmente, como eu e você não sabemos que prova é essa, não dá para reclamar de nenhuma, não é verdade? Eu nunca sei quando é uma prova de Deus e quando não é. Mas como Ele me ama, eu tenho certeza absoluta que quando a prova não é dele, Ele permitiu a prova no meu caminho. Para quê? Para me crescer espiritualmente. Para me ter uma vida melhor. Para me sair fortalecido de qualquer situação. Talvez você tenha orado
principalmente nesse momento de pandemia, nesse momento de caos, nesse momento de vírus, coronavírus, você tem orado pedindo, Senhor, afasta esse demônio do coronavírus da nossa vida. Quem sabe foi permissão de Deus para a humanidade reconhecer que Ele é o dono de nossas vidas. Uma certeza eu tenho, nunca se orou tanto para Deus, nunca se clamou tanto para Deus. Nós temos visto através da internet prédios inteiros louvando ao nome de Jesus. Bairros inteiros, pessoas de joelho orando e clamando ao Senhor. Será que essa não é uma prova de Deus para a nossa vida? Pense nisso. Depois dessas coisas que provou Deus a Abraão, que tentou Deus a Abraão, é Deus quem nos tenta, é Deus quem nos purifica, é Deus quem nos melhora. Amém? O programa de hoje está especial. Hoje é terça-feira, dia 21 de abril de 2020. No programa de hoje eu recebo a doutora Francimeira Araújo. Ela é especialista na área criminal e ela é especialista no direito digital. Conversamos sobre fake news, conversamos sobre a violência contra a mulher. Foi uma conversa, um bate-papo muito agradável, muito tranquilo e muito esclarecedor para um monte de situações, principalmente no tocante aos decretos que nós temos recebido do Poder Municipal, do Poder Estadual e do Poder Federal. A entrevista está sensacional. E vocês sabem também que o programa, o canal 5.1 tem mudado a cada dia. E vocês sabem que toda terça-feira tem o giro de notícias dentro do programa Atitude. Só que hoje eu vou fazer o giro de notícias agora, antes da entrevista. No ar, programa Atitude, trazendo uma palavra, mas nesse momento trazendo o giro de notícias com Fransuíse Almeida para você agora. Boa noite, Marcão. Boa noite para você que está nos acompanhando. Vamos às notícias de hoje. Em todo o estado, no mês de março, houve uma queda no valor da botija de gás, que foi em média 0,69%. Porém, agora no início de abril, houve um aumento, ou seja, 0,75%. O que isso representa financeiramente? É que a partir de agora, os rondonienses irão pagar em torno de R$ 74, podendo chegar a R$ 90 o preço da botija de gás. Por outro lado, uma boa notícia é que também em todo o estado de Rondônia, o preço do combustível baixou 3,6%. E de acordo com a Agência Nacional do Petróleo, agora o litro da gasolina vai variar de R$ 4,05, chegando ao máximo R$ 4,78. E agora vamos falar sobre o coronavírus em todo o estado. Por isso, hoje eu recebo no Giro de Notícias a repórter Nathalie Ventura, que vai atualizar as informações. Boa noite, Nathalie. Conta pra gente como é que estão os dados. Boa noite, Fransuíse. Boa noite a todos. A Secretaria Estadual de Saúde e a direção do Hospital João Paulo II inicialmente afastou 42 servidores por suspeita de coronavírus. Segundo a CESAL, 12 testaram positivos para o Covid-19, 10 aguardam resultados, 16 tiveram resultados negativos e os demais estão em quarentena. Lembrando, que no sábado e domingo, outros 4 servidores também fizeram testes e agora estão aguardando o resultado. Mas vamos falar de notícia boa para o município na área da educação, é isso? Isso, exatamente. A CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, publicou o resultado preliminar do processo seletivo para os... De novo. E agora eu vou fazer a pergunta ou faz tudo? Vamos tudo? Não, ela respondendo. 3, 2... Ela respondendo? Como? Faz a pergunta. Tá, 3, 2, 1. Lembrando que 4 servidores, no sábado e no domingo, também fizeram um teste do coronavírus e estão aguardando os resultados. Mas agora eu sei que tem uma notícia muito boa aí, uma novidade para a área da educação aqui no município, não é isso? Exatamente. A CEMED, a Secretaria Municipal de Educação, publicou o resultado preliminar do processo seletivo
para monitores que atuarão no transporte escolar da zona rural. As vagas serão 146 ao todo. A divulgação do resultado final, vai ser no dia 27 e a homologação será no dia 29. Para mais informações, temos o número 984-23-5388. Muito obrigada pelas informações, Nathalie. Lembrando que o Giro de Notícias, ele acontece na terça, quinta e aos sábados. Hoje, eu quero reforçar que você de casa tem que se cuidar, tem que se prevenir, os casos estão aumentando, mas o que nós queremos aqui é deixar você tranquilo. E se eu e você fizermos tudo certinho, com certeza essa pandemia logo, logo vai passar. Eu fico por aqui com o Giro de Notícias. Até quinta-feira que vem, Marcão. Olá, amigos do programa Atitude, muito boa noite. Mais uma vez estamos aqui para trazer o programa Atitude, programa que tem tentado trazer para você informações através de boas notícias, através de boas novas. E tem surgido vários decretos a nível nacional, a nível estadual, a nível municipal. E tanto decreto que muitas vezes a população não sabe nem como cumprir esses decretos, né? Então, no programa de hoje, nós chamamos uma especialista em direito na área criminal e na área de direito virtual. É isso, doutora Francimeire? Isso mesmo, Marcos. Eu sou especialista em direito criminal e em direito digital. 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 Digital é essas situações de mídias sociais, essas coisas? Sim, nossos perfis digitais, as plataformas que nós tanto fazemos usos no dia a dia, né? Hoje a nossa vida se resume... É verdade, né? É verdade. Doutora, a senhora nasceu em Porto Velho? Sou natural de Porto Velho. Natural de Porto Velho. E já se formou já há 10 anos, eu estava conversando com ela, se formou na saudosa UBRA. Gostava muito da UBRA também. Essa questão de direito digital surgiu lá na minha cidade, foi lá em Maringá, onde um rapaz namorava uma jornalista e ele pegou várias fotos dela e divulgou nas redes sociais. Foi o primeiro caso que houve uma condenação de quem abusasse do outro pelas redes sociais, né? Foi o primeiro caso. Foi a Rose Leonel. E nesse episódio foi até lamentável, porque a condenação foi uma condenação bem baixa, porque nesse período leve, né, em comparação aos danos que ela sofreu e que a família sofreu. Porque naquele período não tinha uma legislação específica, né? Então foi uma grande vitória. Foi em 2002, 2003, mais ou menos. Não tinha. Aplicava-se o artigo de difamação, né, que tem uma penalidade certo. Pequena diante do contexto e do resultado gravoso que ela e a família dela acabou enfrentando. Os filhos dela foram, eles sofriam bullying nas escolas, a imagem dela ficou extremamente denegrida. Foi terrível o que fizeram com a vida da Rose. Foi, e assim, ela... O que foi muito bom foi que ela não desistiu dessa causa. Não. E foi em razão dessa luta dela que hoje nós, como mulheres, temos a proteção da lei do artigo 218C, que ele fala sobre a pornografia de vingança. Porque criou uma cláusula específica para isso. Para esse crime de vingança. De vingança, que é o que acontece? É a vingança pós-relacionamento. A vítima, na constância de um relacionamento, acaba confiando, porque um dos requisitos de qualquer relacionamento é a confiança. E aí, há troca, muitas vezes, de fotos, que hoje, comumente falando, que a gente fala que é nudes, né? E aí, o infrator, ele usa dessa confiança atribuída no relacionamento e logo após o relacionamento, ele se vinga através da propagação dessas fotos. E o que é pior, é porque a família sofre como um todo, que nem você trouxe. É terrível. Bem colocou a questão dos filhos da Rose, né? Traumatizar as crianças. Traumatiza. E o que acontece? É um tema que eu acho muito importante, já passando para essa outra vertente, o bullying que essas crianças
passam a sofrer, ou então a própria mulher, e a gente vê muitas pessoas falando assim, nossa, mas no meu tempo, essa geração é uma geração Nutella. Nós somos uma geração raiz, nós sofríamos bullying e estamos aqui bem saudáveis, só que o que acontece? O bullying que eu sofri, que talvez você sofreu, era um bullying circunstancial e era territorial. A gente sofria na escola, mas quando a gente saía da escola, que a gente ia para casa, a gente perdia o contexto. Hoje não, essa criança que sofre bullying na escola, ele continua sofrendo 24 horas, porque o amiguinho marca no meme, o amiguinho manda no zap, o amiguinho marca no Instagram, o amiguinho marca no Facebook. A velocidade da informação, eu não sei se a doutora sabe, vou te perguntar, mas se você não souber também não tem problema. Quanto tempo leva para uma notícia rodar o mundo pelas mídias sociais, a senhora sabe ou não? Não consigo te precisar. Não, mas tem um número e é coisa muito sim, rápida. Deve ser muito rápido. É coisa muito rápida Muito para uma rápido. notícia rodar o mundo. Tá? Eu não queria falar números tal, mas eu acho que é coisa aí, menos de 48 horas, menos de 24 horas, uma notícia roda o mundo. Agora você imagine, por exemplo, alguém bota uma foto sua numa situação constrangedora e essa foto roda o mundo, é terrível. É terrível. Doutora, deixa eu te perguntar um negócio. Quais foram as penas mais pesadas que a senhora já viu alguém que cometesse crime, por exemplo, de pornografia vingativa? Eu vi agora, tem um julgado, acho que é no Paraná, de um ex-namorado que ele fez isso com a Certo. namorada e já foi aplicado essa lei. Prisão? Ele não está em prisão porque ele está recorrendo, Certo, né, em liberdade, certo. mas a pena hoje é uma pena alta, em comparação ao que era a penalidade de anos Sim, atrás, sim, né, que essa lei entrou em vigor agora em 2018, que é a lei de importunação sexual. Então hoje a pena assim chega a 5 anos de prisão. Então já é uma pena mais dura, né? Nós estamos vivendo uma pandemia no Brasil começou há cerca de 40 dias para cá, muita informação, muito fake news, muita informação inverídica no WhatsApp, no Facebook, no Instagram. Alguém pode ser condenado por isso? Por fake news? É? Pode. Eu vi já um caso de uma moça, acho que foi no Rio Grande do Sul, que ela teve que ser retratada, porque ela mandava informações em grupos de WhatsApp, como que o marido dela era médico e estava sabendo das informações, e começou a gerar meio que um pânico em Minas Gerais. E aí ela foi obrigada a se retratar. E aí ela desmentiu em outro áudio, falando que não, que o marido não era médico, que o sobrinho não tinha falado nada para ela, que tudo que ela falou foi que ela criou na cabeça dela. É bem constrangedor o áudio, ela se retratando. Nossa. É muito perigosa a questão de fake news, porque o que acontece? Hoje o tribunal, ele considera uma conduta a ser responsabilizada, não o simples fato de você copiar na íntegra uma fake news e publicar na íntegra nas tuas redes sociais. O fato de você curtir também e o fato de você publicar também te gera essa possibilidade de ser condenado a indenizar essa vítima ou responder criminalmente também. É que, na realidade, a grande maioria das pessoas que recebem essa fake news, essa notícia, eles não vão atrás para saber se é verdade ou se não é verdade. Entendeu? Pelo fato de não ir atrás, não cabe você entrar com recurso contra quem te enviou. Se você vai atrás e aquilo te incomoda, aquilo pode te prejudicar e você ir até o Ministério Público, você entrar com uma ação civil, aí realmente as pessoas param de mandar. Eu vou confessar para vocês aqui agora, faz cerca de uns 20 dias atrás, mandaram um depoimento e acreditaram a ministra Damares,
ministra da Educação, né? E eu achei legal, não falava nada absurdo, falava a questão de estar orando pelo presidente da República e essas coisas todas, eu achei legal, passei para frente, mas não deu 5 minutos, alguém me mandou e falou, essa não é a voz dela, viu? E aí eu tirei tudo do ar. Pois não. E essa questão, Marcos, da voz é uma nova modalidade de fake news, que é o deepfake, que é usado inteligência artificial e ela consegue reproduzir o nosso timbre de voz muito parecido com o meu, com o seu. Nossa, já vídeo existe, já é o deepfake. E já existe lei para isso. Já, sim. E aí, o que acontece? Teve até um caso de uma artista global que vazou vídeos como se ela estivesse fazendo sexo numa via pública. E não era ela, mas era idêntico, porque era um deepfake. Teve o caso também que rola na internet, do presidente, do Barack Obama. É a voz dele perfeita, mas é deepfake, não é ele. Teve agora, antes dessa questão da pandemia, eu vi também a situação de uma corporação que caiu nesse golpe do deepfake, porque o gerente recebeu uma mensagem de voz, de áudio, do presidente da empresa e era fiel à voz dele e dando todas as instruções para ele fazer o pagamento da transferência e ele fez, ele caiu no estelionato. E era deepfake. E essa questão, Marcos, da fake news é preocupante. Por quê? Porque normalmente, por mais esclarecido que nós venhamos ser, claro, nós caímos por causa de 2 viés de confirmação. Que a fake news hoje ela é direcionada. Sim. Então, assim, tem empresas especializadas nisso. E nós estamos sendo monitorados 24 horas. O perfil do Marcos é monitorado 24 horas, onde ele navega, o que ele curte. Então, quando vem uma fake news para você, ela já vem direcionada. Já vem de acordo com as características que você lê. E aí vem o viés de confirmação, ainda mais na política, porque é muito bom quando a gente recebe algo que vai de acordo com o nosso ponto de vista. Não, é bom demais. A gente fala, nossa, claro, olha só, eu estou certo. Ainda mais se for uma pessoa de destaque na sociedade, fala, pô, fulano curte a mesma coisa que eu. Não, e aí o segundo ponto é que normalmente vem de pessoas confiáveis. Às vezes de um amigo, de uma mãe, de uma pessoa muito próxima. Então, pensando em tudo isso, o Facebook lançou em 2010, ou foi 2012, 10 dicas que a gente vai usar. Para você filtrar. Para você filtrar. E eu falo, nunca foi tão atual essas 10 dicas. Nós vamos por intervalinho e já no segundo bloco a doutora Francimeire vai falar para a gente sobre os decretos aqui no nosso estado. Intervalinho no programa Atitude e já a gente volta. Terceiro e último bloco no programa Atitude, recebo aqui a doutora Francimeire Araújo, ela que é especialista no criminal e no direito digital. Acertei, a terceira vez acertei, ainda bem, Acertou, né? Doutora, nós estamos vivendo uma situação atípica, né? Nós estamos vivendo uma pandemia, um caos, essa coisa louca, e aumentou a violência contra as mulheres dentro do nosso país. A senhora tem alguns números sobre isso? Qual que é o estado que isso aumentou? Como é que está isso para os direitos das mulheres aí? A questão de números específicos e exatos eu não consigo te passar hoje, assim, na questão regional, assim, vamos dizer. O Ceará está com tal índice, Rondônia está com tal índice. Mas a gente teve estudos que a própria ONU, né, e o Ministério da Mulher, a questão ligada à saúde, ela traz um aumento acima de 12% na questão da violência em todo o mundo, né? Certo. Porque assim o mundo está sendo afligido não só nessa questão da pandemia, mas por todos os outros problemas decorrentes do fato da pandemia estar acontecendo. Não é algo que surgiu agora, né? A gente já sabe que a violência contra a mulher é algo que
graças a Deus, através das mídias, hoje, de várias pessoas, a união de muitas pessoas, que eu falo até, eu costumo falar que eu não gosto de falar que é uma luta contra a violência, mas eu falo que é uma causa, que a gente tem que se unir numa causa justa para que venha cessar todo tipo de violência contra a mulher. E o que acontece? A maioria das mulheres já sofriam, essas mulheres, elas já sofriam, né, algum tipo de violência, seja física, psicológica, patrimonial. Mas o que acontecia? Antes da pandemia, a maioria das pessoas, elas moravam no trabalho e descansavam em casa. Porque se nós analisarmos, nós passamos mais tempo no trabalho do que no nosso próprio lar. E aí você imagina que essa vítima, essa mulher que já era vítima de violência, ela conseguia ter uma válvula de escape no momento do trabalho. Saía de dentro de casa. Ou se ela for do lar, cuidando da família, quando o esposo saía. O agressor saía. Quando o agressor saía. Agora você imagina que essas pessoas estão dentro de casa 24 horas. Então, assim, era algo que não tinha como... Já era uma tensão normal. Em tempos de pandemia, então, piorou muito mais. Piorou muito mais. Nossa, há países aí nos Estados Unidos mesmo, foi noticiado, e em outros países que o índice de divórcio está crescendo forma alarmante. Na China aumentou muito o divórcio. Até porque o chinês trabalha 15 horas por dia, irmão. Eles trabalham muito, 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 né? E agora eles têm que ficar em casa 24 horas. Pois é, aí o que deixou bem claro, é que não há lugar seguro para as mulheres, né? Porque dentro do seu próprio lar, que é um local que é para ela ser protegida, é um local onde ela está sofrendo mais risco. Porque só em 2019, a cada 10 casos de feminicídio, que é o crime praticado contra a mulher, 7 desses 10 ocorreram dentro dos seus lares. Então, o que acontece? Nesse período da pandemia, o que nós, como população, devemos fazer? Ficar mais atentos, porque está todo mundo em distanciamento ou está em quarentena, quem teve um contato e está esperando o resultado do exame. Então, a alerta é para toda a sociedade, que os vizinhos fiquem atentos a qualquer zoada, a qualquer pedido de socorro, porque a máxima que tem que ser vencida é que em briga de mulher ninguém mete a colher. Isso aí não existe, não tem que existe. Se meter mesmo. Tem que se meter. E o que a gente tem que acontecer? Nós, como cidadãos, temos que estar atentos. Porque hoje está todo mundo nas suas casas, então um grito de uma criança, uma violência doméstica acontecendo. Você vai ouvir. Porque vai ouvir. É tanto que, e assim, os profissionais que estão à frente para cuidar da ocorrência, desse tipo de ocorrência, eles também estão atentos e estão preparados. É um serviço que continuou normal. E aí o que acontece? Quando você percebeu, entre em contato, busca ajuda, liga mesmo. Denuncia. Porque assim, Marcos, é até muito bom que os números indicam que as mulheres estão pedindo ajuda. Porque até agora, até março de 2020, nós temos em curso 1.700 medidas protetivas. Então, o sinal as mulheres estão pedindo ajuda. Em Rondônia. Em Rondônia. 1.700. Medidas protetivas é quando o agressor não pode chegar a 100, 200 metros, 500 metros da pessoa que ele agride, tá? São medidas protetivas. Bom, foi uma lei criada, tem que ser usada, né? Mas eu sou contra a medida protetiva, tá? Por quê? Porque a grande maioria das mulheres que foram assassinadas pelos seus companheiros, essa própria mulher, ela já fez, a grande maioria já tinha feito mais de 3 denúncias. Já tinha ido na delegacia mais de 3, o cara tá me espancando, tá vendo a minha cara? Sabe? Aí o cara mete, olha, você não pode chegar perto da sua mulher, mas o cara não tá nem aí. Se você não prender o cara, não adianta, o cara vai pra cima mesmo, isso é terrível. Inclusive, é uma vergonha pra mim, uma vergonha pra doutora, uma vergonha pro Estado, que Rondônia, segundo a informação da doutora, é o 3º estado em número de violência no Brasil. Sim.
Isso é terrível. Nós temos um Estado, respeitando a proporção, de menos de 1,5 milhão de pessoas, nós somos o terceiro Estado em violência contra a mulher no Brasil. Isso é um absurdo. Marcos, mesmo que lamentável os dados, mas nós temos muito a comemorar também, porque antigamente... Me deu uma boa notícia para mim terminar feliz. Antigamente essa questão das medidas protetivas realmente estava muito ligado a isso, só que hoje a gente vê uma agilidade muito grande, um cuidado voltado quando a mulher ela decide pedir ajuda. Trabalha. É uma mulher? É uma mulher. Quem é? Eu não me recordo o nome, mas lá o atendimento é muito bom. E você, hoje, o infrator que desrespeita uma medida protetiva, você comunica e ele vai preso. É convertido, vira uma prisão preventiva. Que legal. Então, assim, a gente consegue ver muitos ganhos que as mulheres estão tendo em relação ao combate. Há avanços que nós temos que comemorar, só o fato da mulher conseguir romper, e hoje ela está falando sair do silêncio, porque o silêncio era um dos piores inimigos no combate à violência contra a mulher. Muitas vezes elas tinham medo de denunciar e denunciava. Quando alguém denunciava, ela ia lá e retirava a queixa. É terrível. A questão muito ligada ao silêncio, a questão da vergonha. Porque se você analisar, a questão cultural também, que a mulher, além dela estar sofrendo a violência doméstica, ela era muito criticada. E assim, tinha uma cultura que a mulher estava sofrendo aquela violência porque ela queria. Extremamente machista. Extremamente machista. E assim, então hoje, porque o primeiro pressuposto que tem que ter é que qualquer mulher que ela admite sofrer qualquer tipo de violência, é uma pessoa que precisa de ajuda. Para ela já foi terrível ela falar isso. Falar isso. Então assim, quando ela parte do silêncio, já é uma grande vitória. Ela está dando um primeiro passo para a libertação e para a cura. Eu digo que o que nós, como cidadãos, devemos fazer nesse período de pandemia, ouvir sem criticar. Claro. Uma amiga ligou, escuta, conversa, não julga. Claro. O que acontece? Porque se ela falou e que eu vou denunciar, eu vou fazer isso e aquilo, e depois ela não fez, e se você criticar, na segunda vez, ela já não liga mais para você. E aí é quando uma tragédia pode acontecer. Então não cabe a gente julgar, cabe a gente apoiar. Então assim, seja um apoiador. Ajude essa causa, porque é uma causa assim, que todo homem, ele tem uma mulher. Eu costumo brincar que ainda não se inventou outro transporte do homem para a terra. Ele só vem através da mulher. Que legal. Doutora, eu quero deixar o programa Atitude, as câmeras do programa Atitude, sempre aberta para a senhora, quando a senhora quiser falar alguma coisa de relevância para a sociedade. E sempre que a gente tiver uma dúvida sobre algum tipo de direito que a senhora esteja relacionada, eu quero ter a liberdade de convidá-la mais vezes. Obrigado, Marcos. Eu quero falar que foi um prazer esse momento que nós podemos levar a informação, essa troca de conhecimento, foi muito gratificante. Eu gostei muito e estou sempre de portas abertas a estar aqui. Se alguém quiser encontrar a senhora, a senhora... Tem as minhas redes sociais, tem o meu site, Francimeire Araújo. Francimeire Araújo, é o site da senhora. Olha aí, se você tem alguma questão ligada ao direito do que nós conversamos. E quero falar para você que está nos assistindo, na versão do nosso programa Atitude de sábado ao vivo, a doutora vai lá falar sobre fake news. Tá bom? Não perca, vai ser sábado a partir das 10 horas da manhã. Muito obrigado, tá bom? Eu abençoo a sua casa, doutora Francimeire, o seu trabalho, a sua família, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Tchau.